Olá a todos. O nosso convidado de hoje é mestre em Direito, graduado em História, juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 1997. Atualmente é magistrado titular da Vara da Infância e da Juventude de São José do Rio Preto. É autor de livros, palmeirense, né? E hoje o tema que ele vai abordar é deveres dos pais em relação aos filhos menores. Muito obrigado, seja bem-vindo, meu amigo, meu colega Evandro Pelarim. Eu que agradeço o convite, meu estimado amigo Everton Goulart, colega de Tribunal de Justiça, grande juiz e com quem tem a honra de sempre que possível atender os convites e sempre atendo porque vindo do professor Everton para nós aqui é um dever. Mas é um dever com prazer, até porque nós vamos aqui tentar falar sobre um tema que é muito comum, tema comum a todos nós, tema familiar, tema que envolve o direito da infância e juventude, um pouco do direito de família também, aspectos de responsabilidade civil também, dos pais, administrativa, enfim. Então, nós vamos tentar navegar aí e começando, né, sobre o título dessa exposição, que é Deveres dos Pais em relação aos filhos menores de 18 anos, reitero que é muito importante para mim estar aqui também falando nesse congresso, o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação 2023, aqui da Unisalesiano, e porque nós sabemos que os salesianos têm, né, essa a vocação para a família, para cuidar das crianças, dos adolescentes. Então vamos lá. De início, o que nós sempre dizemos aqui aos nossos pais, os pais nas escolas principalmente, que vamos com uma certa frequência, é que causa, às vezes, a gente percebe alguma surpresa em alguns pais, e uma quantidade até considerável, quando a gente começa dizendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei primordial, não única, mas nesse tema, é uma lei rigorosa. Claro que é uma lei imperfeita, como toda obra humana, demanda reparos e há necessidade de muitos, mas, diferentemente do que foi vocalizado até então, e por culpa nossa também no meio jurídico, que só focamos, demos enfoques no conjunto de direitos que são importantes, um conjunto é muito importante, é uma gama muito importante de direitos para criança e adolescente, mas falhamos ao não jogar foco na lei sobre os deveres, sobre as responsabilidades, especialmente dos pais, evidentemente. E é sob essa ótica, esse tom, que a gente coloca esse tema, um tema que envolve essa palavra, que é hoje a palavra mais pronunciada nessa virada até interpretativa que está tendo em relação ao ECA, que é a responsabilidade. Então, hoje se fala muito mais em responsabilidade, na consciência da responsabilidade. E a tarefa do juiz dizer o direito. Mas não só aí na infância e juventude, que é uma amplitude maior, dizer o direito muitas vezes fora do processo, dizer o direito conversando com os pais, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a tarefa do juiz também é orientar os pais. Então, dentro dessa tarefa hercúlea e difícil, né, que o ECA nos impõe, nós temos essa responsabilidade e aí jogar foco, jogar luz nos deveres, na responsabilidade, até para que a sociedade entenda que há um equilíbrio na lei, para que não saia essa compreensão de que nós temos uma lei desequilibrada, ou que leve até a interpretação que nós enfrentamos por aí, encontramos por aí, uma interpretação equivocada, como se a lei, o ECA, permitisse que adolescentes, principalmente, praticassem qualquer tipo de ato, que está tudo acobertado, que não há o senso de responsabilidade, quando não é nada disso. Né? Nós precisamos trazer esse equilíbrio às pessoas e mostrar que a lei, sim, repito, é imperfeita, mas ela tende, sim, ao equilíbrio. Então, vamos lá.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, logo no início, lá pelo artigo 21 ou 22, salvo engano, ele diz que é dever dos pais, em relação aos filhos menores de 18 anos, cumprir as regras que estão lá na lei civil, quer dizer, então é uma norma remissiva, faz uma remissão ao Código Civil, e as decisões judiciais em relação aos filhos menores. Então, há duas fontes de deveres para nós, pais, que eu também sou, em relação àquilo que nós temos com os nossos filhos menores de 18 anos. A lei e as decisões judiciais, isso de forma expressa. Então, aqui já vai uma primeira interpretação legal, até literal, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui no Brasil, a lei é interventora, é uma lei que intervém na família. Aqui, o pai e a mãe não podem fazer o que bem entender com seus filhos, não podem, enfim, dar o caminho que lhes bem entender aos filhos. Não. Aqui nós temos um sistema de intervenção aguda nessa relação entre pais e filhos, com regras impositivas, imperativas nessa relação. Então, esse é o primeiro ponto de partida, a ponto de a própria lei dizer que nós temos que obedecer decisões judiciais em relação aos filhos menores, de forma expressa. Né? Quando a gente sabe, de uma forma geral, isso é presumido e até, enfim, genericamente presumido. Aqui não, é bem específico. Então, mostra já de cara esse caráter interventor do Estatuto da Criança e do Adolescente. E prosseguindo, então, quando ela remete lá para o Código Civil, quando o ECA faz a remissão ao Código Civil, nós temos que ver lá quais são os deveres dos pais em relação aos filhos. Na verdade, nós estamos falando, então, do poder familiar, o antigo pátrio poder. Quer dizer, poder familiar é o conjunto de deveres dos pais em relação aos filhos menores de 18 anos. Esse é o conceito legal. E lá no Código Civil nós vamos encontrar, lá no artigo, hoje todo mundo tem um acesso fácil, é só entrar no Google aí e digitar Código Civil Brasileiro, artigo 1634. E lá nós vamos encontrar esse conjunto de deveres dos pais em relação aos filhos menores de 18 anos. Então, os deveres gerais, que todo mundo tem a intuição, né, do que deve fazer, que é criar, educar, alimentar, ter os filhos consigo, enfim, por aí vai. Mas o que chama atenção, repito, e que às vezes eu percebo que causa surpresa em alguns pais, alguns deveres que estão expressos na lei e que não vêm sendo observados ou vêm até sendo interpretados de maneira oposta ao que está na lei. Né? A lei diz que nós pais devemos, em relação aos nossos filhos, está lá, compete aos pais, né? Está na lei. O verbo que a lei usa até é emblemático disso, exigir dos filhos obediência e respeito. Quer dizer, nós sabemos que a lei não usa palavras vãs, isso é um princípio elementar do direito. No primeiro ano a gente já tem essa aula, Introdução ao Direito. Então, observando que não há palavras vãs, a lei utiliza o verbo exigir. Então, os pais, eles não têm a faculdade de pedir aos filhos, ou eles pedem se quiser. Não, eles devem exigir dos filhos obediência e respeito. Evidentemente que esse termo obediência só é possível de ser entendido numa relação onde tem quem manda e quem obedece. Portanto, na relação entre pais e filhos, não é uma relação de igualdade. Nós não estamos no mesmo patamar. A lei diz que essa relação é uma relação hierárquica, de desigualdade, onde o pai deve exercer o poder de mando sobre os filhos menores de 18 anos. Né? E é bom dizer também que o Código Civil diz que até os 18 anos as pessoas são incapazes. Mas isso não é no sentido de habilidade, que nós sabemos que hoje os adolescentes têm muitas habilidades, melhores que a nossa, principalmente no mundo digital. Mas não é disso que se trata. O que se trata, e falando de uma linguagem bem simples, para as pessoas mais simples, não versadas em direito, poder entender, significa dizer que até os 18 anos ninguém manda no próprio nariz. Aliás, é o pai ou a mãe que vai ter que mandar no nariz daquela pessoa, quer dizer, vai ter que conduzi-la até essa idade. Isso é que está na lei. Né? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro aspecto. E aqui, fazendo uma pausa, é evidente que a lei não desce a minúcias, a lei não vai regular minúcias, até porque isso é impossível, né? Porque
que é outro também ensinamento básico do direito. A lei é impossível, e mesmo assim nós temos uma inflação legal, né? Se a gente contar, então, as normas reguladoras, os decretos, enfim, sem contar as normas, os regimentos de tribunais, etc., é uma infinidade. A lei tenta descer e nunca consegue alcançar, porque a dinâmica da vida é muito superior, né, ao que pode ser prescrito na norma. Por isso que existem, por isso que nós existimos, né? Nós juristas existimos, exatamente para pegar essas lacunas que a dinâmica da vida nos traz e a lei não consegue alcançar. Por isso que o estudo dos valores, dos princípios, das regras gerais são importantíssimos, né? Então vamos lá. Posto isso, fica aqui a observação. Nós não estamos aqui entrando, e é muito comum fazer essa mistura, na seara de como deve-se educar os filhos, né? Vou usar o termo pedagogia, mas não é no sentido vulgar ou no sentido, enfim, de depreciação do termo. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que nós não entramos na pedagogia de educação. Não, nós juristas temos a nossa praia, vamos dizer assim, que é a lei. Então, eu estou falando no olhar da lei, desde a perspectiva da lei, é isso. Agora, é claro que há toda uma gama moral, religiosa, que cada família constitui, etc., né? E que é importante, obviamente, deve ser aplicado, mas eu estou falando desde a perspectiva da lei. A lei diz isso, né? A lei diz isso. Então, vamos lá. Importante dizer em relação à incapacidade, né? E aí esse dever de condução dos pais. O sistema legal brasileiro, ele taxa impositivamente, de uma forma arbitrária até, as responsabilidades nossas, brasileiros, a partir de idade, critérios fixos, né? Então, se tem 17 anos e 11 meses, ou 18 anos e um mês, que na vida não significa muita coisa, nós sabemos, mas para a lei significa tudo. É arbitrário os 18 anos, mas não é só essa idade, tem várias. E é interessante a gente fazer um olhar sobre a perspectiva da lei, que nós vamos vendo que essas responsabilidades, que é o termo que nós estamos, vamos falar assim, o termo da moda, né? Que é o que nós estamos focando aqui, elas só crescem com a idade. E as arbitrariedades que o legislador escolheu, e aqui a arbitrariedade não no sentido de autoritarismo, a arbitrariedade no sentido de taxar um termo, né, para mudar a responsabilidade. Nós vamos observar isso, que quanto mais envelhecemos, mais responsabilidades vamos adquirindo. Então, quer dizer, aquele que está no ventre da mãe não tem responsabilidade nenhuma. Tá? A única coisa que ele tem é um direito. Qual o direito que ele tem? Direito à vida. Isso está na Constituição Federal, é protegido no Código Penal, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem o direito à vida, ele não tem responsabilidade nenhuma. Por isso que é injusto, né? Isso é uma outra discussão, né? Nós olharmos para esse ser humano que está ali, que vai vir, né? E jogarmos a ele aquilo que não faz parte do espectro jurídico dele. No espectro jurídico dele, ele só tem direito, e o direito à vida. É o direito fundamental, é o primeiro, aliás, né? Nasceu, bebê, e até a idade escolar, do ensino fundamental e obrigatório, que é o que diz a lei, zero responsabilidade. Mas aí a gente já começa, e como juristas, nós temos esse dever, que é o dever interpretativo da lei, de observar as nuances que a lei coloca e já interpretar o sentido da responsabilidade que nós, pais, temos que exigir dos nossos filhos e ensinar a eles, que é o que está na lei. Nós temos que ensinar aos nossos filhos também a responsabilidade. E a primeira já vem com a idade escolar. Porque nós vamos observar lá no ECA, que ele diz assim, artigo 52 ou 54, salvo engano, que toda criança e adolescente tem direito à educação, que pressupõe, 2 pontos. Aí vem lá, matrícula e frequência obrigatórios. Ora, matrícula está muito claro que quem tem que fazer isso é o pai e a mãe, né? Matrícula, ir lá matricular o filho. Até porque, se não matricular o filho, pode responder por um crime, né, de abandono intelectual. Agora, e frequência? Quem tem que frequentar a escola? É a criança. Então, percebam que a lei começa sutilmente já a introjetar no cidadão brasileiro o sentido da responsabilidade. E o primeiro sentido que a lei coloca para a criança é o sentido escolar, de vida comunitária, de estar dentro de um ambiente de ensino, de frequentar aquele ambiente obrigatoriamente. É claro que a lei não prevê consequência na
falta da frequência para a própria criança, prevê para o pai e para a mãe, né? Aliás, é como uma doença contagiosa. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação diz que se houver uma falta superior a 25%, a escola deve obrigatoriamente comunicar à Vara da Infância, Ministério Público ou Conselho Tutelar. No Estado de São Paulo, agora, a exigência atual da Secretaria de Educação é de 92% de frequência, né? Então, uma regra estadual, superior, inclusive, à lei federal na frequência. Então, vejam, nós devemos, como pais, já mostrar para os nossos filhos, você já tem a primeira responsabilidade da sua vida aos 5, 6 anos, que é frequentar a escola. Então, nenhuma criança pode falar assim, não quero ir na escola. Nenhuma criança pode chegar dentro da sala de aula e falar, não assisto essa aula. É evidente que ninguém vai pegar força, é óbvio, a gente presume a inteligência das pessoas, mas tanto presumimos a inteligência das pessoas que a lei faz isso, presumir. E ela presume que nós, pais, já devemos incutir nos nossos filhos o sentido de responsabilidade já na tenra idade, na primeira infância, né, que é o que está na lei. Bom, então, se nós vamos crescendo, cada vez mais as responsabilidades vão aumentando. É interessante ver uma outra idade que o ECA coloca, né? Muita gente se mira muito na questão da criança e do adolescente. Criança até 12 anos, adolescente de 12 a 18, e para por aí. Mas nós temos 2 idades antes disso que o ECA já coloca como importantes, que é a idade escolar, e depois o ECA coloca, lá no artigo 75, salvo engano, que é o seguinte, nenhuma criança menor de 10 anos poderá participar de diversões, espetáculos públicos até, sem a presença dos pais. Então, vejam só, né? A lei está presumindo um risco para a criança menor de 10 anos estar num local público sem os pais, né? Então, vejam, a lei está exigindo que essa criança até os 10 anos, quer dizer, obviamente que não esteja na escola, porque a escola é um lugar seguro, né? Evidentemente, tem que estar junto com o pai e com a mãe. Então, o dever de companhia, né? Mas, continuando, aos 12 anos já muda a figura, inclusive o sentido da responsabilidade já desloca de uma maneira muito forte, não só dos pais, mas vem para a pessoa do adolescente, para aquele que saiu da infância. Por quê? Porque aos 12 anos, o ato que aquele adolescente praticar, que for considerado crime, que a lei chama ato infracional, já vai ter repercussão na sua esfera jurídica, não só dos pais, como até então, né? Até então, as esferas de responsabilidade pelo ato da criança, toda nas costas dos pais. Agora, não. Na dos pais, mas também na do adolescente. Então, se um adolescente praticar um fato definido como crime, a partir dos 12 anos, é adolescente, já responde um processo judicial, né? Com todas as garantias evidentes, mas é um processo. A pessoa vai ser processada, né? Isso não é qualquer coisa, isso é algo sério, né? Mas vamos lá. Aos 14 anos, nós temos uma outra taxação arbitrária do legislador de idade, que é a pessoa poder trabalhar, ainda na condição de aprendiz, mas já tem essa possibilidade de trabalhar. E, evidentemente, se tem o direito de trabalhar, vai assumir responsabilidades em função desse direito, né? Porque algo também que nós precisamos sempre vocalizar é que, e a gente vem confundindo muito, culpa nossa, juristas também, né, de vocalizar direitos no vácuo, né, como se não houvesse uma contraprestação, uma contrapartida da responsabilidade ou do dever, como se não fosse faces da mesma moeda, né? Se há um direito é porque alguém tem um dever de cumprir esse direito, por outro lado, né? Então, esse adolescente que vai para o trabalho, ele tem o direito ao trabalho, mas também ele tem o dever de horário do trabalho, ele tem a responsabilidade de fazer o bom trabalho. Então, veja, né? Essa palavra responsabilidade, ela já vai permeando não só para pais e mães, mas para criança e para adolescente também durante todo o ECA, né? Isso é importante, né? Aos 16 anos, trabalho pleno, responsabilidade como qualquer trabalhador. Vedados, evidentemente, trabalho noturno, insalubre, etc., mas como todo trabalhador, né? E aos 18 anos, né, aos 16 anos já vota, né, uma responsabilidade também muito grande, e aos 18 anos a capacidade civil plena para os atos da vida civil, e aí também responsabilidade penal, etc. Então, veja, nós temos aí toda essa gradação. Agora, se a gente pudesse fazer uma dimensão, né, física, né, bem simples da responsabilidade, nós diríamos
até a idade escolar, nada de responsabilidade, nada de deveres. Na idade escolar, pouquinho, né? 12 anos, mais um pouquinho, né? 18 anos, um tanto assim, né? Agora, se essa pessoa, a partir dos 8 anos, ou até mesmo antes, né? Se ela for pai e mãe, aí, ó, triplica a responsabilidade dessa pessoa. Ninguém é obrigado a ser pai e mãe. É uma escolha, salvo, evidentemente, os casos criminais, onde, enfim, não vamos entrar nesse aspecto, né? É presumido a inteligência das pessoas nisso aí, né? Ninguém é obrigado. Mas teve filho, a lei vai lhe cair sobre a cabeça. Ela vai exigir de você essa responsabilidade, de conduzir essa pessoa até os 18 anos. Né? Então, isso a gente sempre frisa e fala com muita ênfase isso. Por quê? Porque eu ouço muito, né? 26 anos de magistratura, ouço muito, sempre, né, lidando aí na área da infância e juventude. Ouço muito. Mas, doutor, não posso fazer nada com os meus filhos. Como se educar fosse apenas e tão somente cobranças indevidas, né? Vamos dizer assim. Então, a pessoa acha, hoje, alguns pais, até às vezes eu percebo, para se livrar um pouco da responsabilidade, acham que não podem fazer nada. Ou, quando dizem que podem, nos indagam se não podem agredir fisicamente, bater, né? Como se a educação fosse feita a pancada. E não é assim. A lei brasileira proíbe o castigo físico para as crianças e adolescentes, né? É proibido, mas ela não proíbe a correção. Aliás, ela impõe o dever de correção. Ela exige o dever de correção, né? A lei, o Código Civil, nesse caso, ele não diz o que é amor, o que é um amor familiar. Ele diz o que é o dever dos pais. Mas nós, se fôssemos partir para esse lado sentimental, nós juristas também podemos navegar um pouco na poesia, né? De vez em quando faz bem. Se a gente puder navegar um pouco por esse teor, nós podemos então tentar traduzir da lei o que é o amor de um pai e uma mãe a um filho. E esse amor nós vamos encontrar na lei, ele nunca é intransitivo. É um amor sempre que depende de complemento. É um amor adjetivado. A proteção, o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente não diz assim que a criança tem direito à proteção, que essa lei trata da proteção. Essa lei trata da proteção integral à criança e adolescente. E lá, quando o Código Civil vem que os pais devem exigir dos filhos o quê? Ele complementa, né? Então, a interpretação que a gente faz é o seguinte, que o verdadeiro amor de um pai e uma mãe pelos seus filhos é o amor exigente, que é o termo da lei, é a palavra da lei. Quem ama, cobra. Quem ama, exige. Quem ama, conduz. Quem ama, se importa. Quem ama, está presente. É isso que a lei brasileira está dizendo dos deveres que nós, pais, temos em relação aos nossos filhos. Agora, é interessante também observar a lei sob a perspectiva da história, né? Isso é interessante também. Porque esse dispositivo que está no Código Civil, que eu mencionei, o artigo 1634, não é do Código Civil de 2002. Ele foi copiado do Código Civil de 1916, que, por sua vez, tem reminiscências no Código Teixeira de Freitas, do século XIX, que, por sua vez, tem reminiscências, a gente vai encontrar nas ordenações filipinas, manuelinas, afonsinas. E é claro que, descontando aquele período drástico do direito romano, onde o pai podia até matar o filho, né? Era permitido isso, né? Mas nós vamos encontrar positivado no direito romano, no Ocidente, em linhas gerais, isso que está no Código Civil de 2002, que é o quê? O dever de cuidar dos filhos até determinada idade, de guiá-los até determinada idade. Portanto, não é um dever novo, é uma experiência humana bimilenar. Há 2000 anos que se entende que para uma família dar certo, tem que ser assim. E daí a gente pode fazer algumas indagações a partir dessa perspectiva histórica também do direito. Se a lei não mudou, quem é que mudou? Mudamos para melhor ou não? Né? É claro que é uma reflexão que nós temos que fazer, não é o nosso espaço nesse momento para isso, né? Enfim,
Então, nós precisamos, né, quando se diz que nós precisamos ser críticos, nós precisamos ser críticos, sim, mas com algum conteúdo, né? Hoje, na era da internet, das redes sociais, é muito comum opinião de tudo, né? Tinha um professor na minha faculdade que ele dizia o seguinte: para a gente tomar cuidado quando for emitir opinião, porque opinião não é cotovelo que todo mundo tem, né? Não é assim. Né? Nós temos que ter opinião sobre aquilo que a gente, se não é versado, entende um pouquinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com as opiniões, né? Eu, por exemplo, eu não vou falar que remédio uma pessoa tem que tomar para sarar da doença que ela tem. Deus me livre disso, né? Jamais vou cometer esse impropério. Não sou médico. Como é que eu vou ter a ousadia de falar isso para uma pessoa? Né? Então, eu acho que também quem não é versado no direito, né, tem que tomar um certo cuidado quando vai fazer a crítica, né? E nós que somos versados no direito, temos que nos autocriticar, nos indagar e mostrar isso para a sociedade. Todas as nuances da lei, todo o espectro legal. É evidente que isso é muito difícil, mas é nosso dever. É nosso dever nos comunicar com a nossa comunidade de acordo com o que está na lei, não nos nossos achismos, né, na nossa visão de mundo, não é isso. Aliás, nós, né, juízes principalmente, acho que de todos aí os operadores do direito, talvez somos os mais, talvez não, somos os mais restritos, né? Nós não somos pensadores livres. Nós não temos liberdade de pensamento como outros operadores têm. Nós temos um rigor a seguir, e esse rigor parte da lei. É evidente que a lei não é o único fenômeno do direito, né? Nós aprendemos também no primeiro ano da faculdade, o direito é um fenômeno humano, né, multifacetado. Tem gente que até diz, né, doutrinadores, que o direito nem é ciência, porque não teria um método e um objeto definido, já que é composto por diversos saberes, né? Haja vista a nossa faculdade. Nós não estudamos só lei, né? Nós estudamos história, nós estudamos direito romano, introdução, ciência política, psicologia, medicina, quer dizer, nosso campo de atuação é um caldeirão de saberes jurídicos. Nós somos, de certa forma, generalistas do fenômeno humano, né? Enfim, nós temos esse conhecimento né, por perspectiva, em perspectiva, né, do ser humano enquanto em comunidade, não como indivíduo, mas enquanto em comunidade. Né? Então, essa perspectiva é importante. Então, nós temos esse dever, né, de navegar nessas águas profundas, né? Nós, juristas. E o juiz, em especial, ele tem esse dever de seguir mais o fenômeno legal. É evidente que, repetindo, o direito não é só a lei, mas a lei é a principal face do direito. Né? E nós, juízes, sabemos disso. Nós, juízes, sabemos que a última rácio do nosso campo de atuação sempre é a lei. Né? Nunca outros. É evidente que a gente utiliza vários instrumentos, mas é sempre a lei o nosso maior referencial. E portanto, é nessa perspectiva que a gente vem aqui. Pode ser para muitas pessoas, eu entendo isso também, compreendo, um pouco quadradinho, né, etc., mas, né, é assim que a gente estuda o direito, e é assim que a gente tem que colocar. Mas, enfim, e sobre esses deveres dos pais, continuando e já encaminhando para o encerramento, para não ficar algo muito enfadonho e longo, nós também temos que observar que esse dever dos pais, em relação aos filhos menores de 18 anos, ele não para aí, obediência e respeito, exigir dos filhos. A lei diz também que os pais devem, né, está escrito, compete aos pais, né, exigir dos filhos obediência, respeito e serviços de acordo com a sua idade e condição. Aí já, pessoal, alguns arrepiam, né? Repito mais uma vez, a lei, e faz bem, presume a inteligência das pessoas, não o contrário. Então é óbvio que a lei está presumindo que nenhum pai, nenhuma mãe vai pegar uma criancinha de tenra idade e pôr para lavar banheiro em casa. Óbvio que não. Né? Acho que essa é a confiança que a lei tem que ter nas pessoas. E que nós, juízes, somos ensinados a isso, a confiar nas pessoas, a confiar, né, naquele que procura justiça. Mas, evidentemente, também que, por outro lado, né, e a gente sempre fala de uma forma mais simples para os pais, principalmente, é evidente que aquele meninão
que aquela meninona, né? Nós estamos falando de adolescentes, talvez, ou recém-saídos da infância, os pais podem cobrar deles o quê? Organização da casa, do quarto, né? Organização do uniforme escolar, ajuda nas tarefas de casa. A lei está aí, está expresso isso na lei. Não há nenhum crime nisso. Ao contrário, né? Aliás, a lei usa, né, exigir dos filhos serviços de acordo com a sua idade e condição, presumindo um trabalho, mas não é um trabalho escravizante, nada disso, é bom senso, né? Eu sei que às vezes quando usa esses termos há uma apelação, às vezes militância, enfim, mas eu lamento desapontar a militância, porque justiça não é militância. Desculpe, tem que ser bem claro nisso. Justiça não faz militância, justiça diz que está na lei, né? Principalmente o juiz, né? Então, a palavra da lei está lá, né? Aliás, trabalho é uma das palavras mais citadas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Salvo engano, 21 ou 22 vezes citados no ECA, o termo trabalho. E nós estamos falando de criança e adolescente. Se a gente for pegar a parte geral, da parte de prevenção e proteção, nós vamos ver que o trabalho é fundamental para prevenir riscos. Está lá no Estatuto. Mas não só, na parte especial de ato infracional, está lá escrito que o trabalho é um instrumento de socioeducação. O orientador da medida de liberdade assistida, por exemplo, está expresso na lei, deve o quê? Entre os seus deveres? Inserir o adolescente infrator no mercado de trabalho. Então vejam que não é um termo estranho à relação, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, né? E o Código Civil tem uma sinergia, né? Aliás, sinergia que vem da Constituição. O artigo 227 fala expressamente do trabalho também. Então, nós não estamos falando aqui de algo estranho, alienígena, né? Então veja que quando a gente quer traduzir para a sociedade o equilíbrio das coisas, está aí, né? Não é dizer que não pode nada, ou então que pode tudo. É o equilíbrio das coisas, né? Então, aquele adolescente cujo pai exige que ele ajude em casa, nas tarefas do lar, e a lei não fala assim menina, né? Ela fala filhos, pressupõe menino e menina. Não tem tarefa definida para menino ou para menina, enfim, o gênero, nada disso, né? Então, quando o pai e a mãe está lá com o seu filho, a sua filha ajudando nas tarefas de casa, nada mais fazendo do que cumprir o Código Civil brasileiro. Está no Código Civil, artigo 1634. Né? Mas, mais uma vez, enfatizo de forma pleonástica. A lei está presumindo a inteligência das pessoas e a bondade, não a maldade das pessoas. Né? A maldade está aqui, mas não está escrito na lei, não. Né? A maldade, quem vai enxergar a lei está no intérprete. Agora, nós também, né? E isso, nós juízes, somos talhados para isso, né? A gente olha a lei com o olhar de bondade, a gente olha a lei para aplicá-la, a gente não olha a lei com o pé atrás, a gente olha a lei no sentido de aplicação dela, no sentido de benefício que ela pode trazer às pessoas, e não o sentido contrário. Né? O sentido contrário é a exceção, quando a gente vai afastar a lei do ordenamento. Então, por isso que o olhar do jurista sobre a lei é sempre o olhar da sua efetividade, da sua aplicação, da sua constitucionalidade, não o sentido contrário. Porque aí nós estamos sobre o princípio da desconfiança do ordenamento jurídico, e não é isso que nós temos que seguir. Né? Então, para finalizar mesmo, né? E aqui, só trazendo um pouco para o ambiente escolar. No ambiente escolar, criança e adolescente, embora algumas mudanças aconteceram com o ECA, e positivas, de uma maior participação deles na composição da própria escola, do conteúdo, enfim, faz bem, é uma participação democrática, etc. Mas o fundamento do ensino para criança e adolescente não mudou no Brasil, não. Continua o mesmo. O professor é a referência principal do ensino. Não mudou isso. Continua sendo assim. Começou há um tempo aqui no Brasil a questão do homeschooling, quer dizer, vamos ensinar em casa, etc. Tudo bem, podem até defender isso, mas a legislação brasileira não permite. A legislação brasileira coloca a escola como fundamental no ensino
das crianças e dos adolescentes. E, evidentemente, a autoridade nessa tarefa é o professor. Né? Isso não caiu. Né? É evidente que a relação que o professor vai desenvolver dentro da sala de aula com os seus alunos é dele. Ali ele é senhor, né, daquela audiência. Né? Em direito administrativo, nós poderíamos categorizar a aula como um ato administrativo. Né? E o professor é o presidente daquela audiência, ele que coordena. Né? Ele tem o poder, inclusive, se a gente for, né, levar ao extremo, utilizando os termos do direito administrativo, nós vamos dizer que o professor tem o poder de polícia, que é por a disciplina. Agora, ele é autoridade porque ele tem um dever, né? Não existe autoridade que tenha poder sem dever. O poder só existe porque antes tem um dever. Qual que é o dever do professor? Passar o conteúdo programático. Como é que se ensina num lugar que não tem disciplina, que todo mundo fala o que quer, que levanta, enfim, impossível, né? Por isso que o professor tem essa autoridade. Isso não mudou, tá lá. Cabe a nós, pais, mostrar aos nossos filhos que isso existe, que o professor tem que ser respeitado, que é diferente na sala de aula, que os nossos filhos não podem levantar a hora que quer, que precisa pedir permissão ao professor para ir no banheiro, etc. Claro, tudo bom senso, né, gente? Nós estamos falando aqui com pessoas inteligentes do bom senso. E, repito, sem militância. Né? Nós estamos falando de que está na lei. Né? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a não jogar papel no chão, ensinar os nossos filhos a não chamar o coleguinha de apelido, ensinar os nossos filhos a respeitar, porque o professor, a função principal dele é fazer o conteúdo programático, que é aquilo que é o dever que ele tem, que ele pode responder, inclusive administrativamente, se não cumprir o seu dever que está lá. Então, vejam, não é fácil ser pai? Não, não é. Não é fácil ser pai e mãe. Mas alguém te obrigou? Repito mais uma vez. Foi uma escolha sua. Então, agora, já que escolheu, a lei lhe impõe uma série de deveres. E se não cumprir? Né? Bom, a lei também estabelece as sanções aos pais. Já que nós estamos falando de deveres, há sanções. E quais são essas? O estatuto começa desde uma simples advertência e vai até multa no estatuto da criança e adolescente. Vai até multa. Né? A multa que prevê o artigo 249, que é para o descumprimento do poder familiar, é de 3 a 20 salários mínimos. Então, não é brincadeira, né? Mas também tem suspensão ou perda do poder familiar, que é tirar os filhos do pai e da mãe e colocar em outra família até. Né? Se bem que aqui nesse ponto, quando, para alguns, né, que a gente vai falar isso, bem poucos, é verdade, parece que é um alívio, né? Vai tirar, então, mas não é assim também, não, porque pode surgir uma responsabilidade criminal também para essa pessoa pelo abandono. Né? Embora, aqui vai uma opinião agora muito pessoal, né? Então, portanto, sujeito a chuvas e trovoadas. O Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição e o Estatuto fala que nós devemos punir com severidade qualquer crueldade, negligência, né? Fala em crueldade em atos comissivos, mas também fala em atos omissivos, punir com rigor, etc. Mas a lei é muito branda ainda nas sanções aos pais omissos. É muito branda ainda aos pais omissos. Então, como eu disse, a lei precisa de melhorar, é imperfeita? Eu tenho as minhas opiniões. Uma delas é essa. Punir com maior rigor pais omissos. Está faltando. Está carente disso. Existe punição, mas precisa ter mais. Né? Não está à altura da responsabilidade que se impõe. Precisa ter um equilíbrio maior aí. Né? Enfim, mas, por exemplo, agora, tem algumas punições que existem e não são aplicadas, né? São esquecidas. Mas, repito, cabe a nós, os juristas, especialmente o juiz, jogar a luz nisso. Então, lá no Código Penal, por exemplo, tem um crime que poucas vezes eu vi denunciado, mas existe, que é o crime mais ou menos assim. A gente sempre ouviu dos nossos pais, ou quando era criança, falar assim, cuidado com quem você está andando, né? Como se assim, cuidado com quem você anda, né? Isso é um crime, né? Está no Código Penal, em outras palavras, evidentemente, mas está no Código Penal. Lá no artigo 247, salvo engano, está escrito assim, aquele sob a qual
tem a responsabilidade de um menor de 18 anos, então veja, não é só pai e mãe, né? Qualquer o guardião, etc. Aquele que tem um menor de 18 anos sob sua responsabilidade, e esse menor de 18 anos estiver na companhia de pessoa de má vida ou vida viciosa, algo assim no Código Penal, pena, detenção de 1 mês, 2 meses, enfim, mas tem um crime para isso. Então, já aconteceu uma vez, eu trabalhava em Fernandópolis, só para terminar um exemplo, a delegada de polícia foi numa casa noturna, encontrou lá uma adolescente, uma menina menor, né, 18 anos, junto com 2 pessoas que não eram parentes, amigos, vamos dizer assim, conhecidos, sei lá. E pegou os documentos das pessoas, não estava bebendo, não pegou flagrante, nada disso. Mas o rapaz que estava com ela era um foragido da polícia, da justiça. Ele havia deixado a saída temporária e não retornado. Então, não precisava nem de mandado de prisão, é recaptura, né? Enfim, essa é a comunicação para recaptura. E o que a delegada fez? Ela autuou os pais daquela menina pelo crime do 247. Aí depois vai se explicar no inquérito, enfim. Eu me lembro, parece que teve ação penal, o promotor entrou. Foi um dos raros casos que eu vi acontecer, né? Mas é uma previsão, está lá na lei, né? Está lá na lei, tem que ser usada, é pouco usada, né? Uma previsão. Enfim, então é isso. De modo geral, é isso que eu gostaria de trazer aqui a vocês. Eu entendo, e agora faço aqui, mais uma vez, um agradecimento ao meu amigo, meu colega, o Everton, dizendo o seguinte, que eu sempre vejo uma oportunidade dessa, Everton, como uma chance para nós da justiça, né, tentarmos passar para a comunidade mais confiança na lei, mais confiança na justiça, confiança nas relações humanas, né, que eu acho que é esse que é o nosso papel. Então, eu nunca perco uma oportunidade como essa, então, portanto, eu lhe agradeço muito pelo convite de poder estar aqui numa instituição tão renomada, poder trazer um pouquinho aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Civil, Código Penal, enfim, sob uma ótica que eu acho que é um pouquinho aí diferente do que o pessoal sempre vocaliza. Obrigado. Oi, Evandro, eu que tenho que agradecer, tenho certeza de que todos que estão nos ouvindo, com certeza vão refletir muito, principalmente nesse cenário que a gente vive, né? Como você bem frisou, né? Sem fazer militância, às vezes o judiciário, às vezes as nossas opiniões, elas acabam pesando muito. Então, é muito interessante, tenho certeza de que todos vão voltar para casa e quem está nos ouvindo vai refletir bastante sobre as suas sábias lições. Eu agradeço muito, mais uma vez, pela oportunidade. Tá? Eu quero agradecer, então, a todos que estão nos ouvindo também, e voltamos aí na próxima palestra. Hoje a gente encerra com o Evandro e a gente se vê